Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a pergunta é, e aí, você confia em Deus? Confia no Senhor? A importância de confiar em Deus, de entregarmos-nos totalmente ao Senhor, sem reservas. Sim, porque às vezes nós pensamos bem assim, eu confio em Deus até determinada situação. Eu confio em Deus em até determinado ponto. Passou dali, eu já me desespero, não confio mais. Mas a importância de acreditar, meu irmão. E não olhe para as circunstâncias da vida com a ótica humana, medindo as circunstâncias. Será que eu vou conseguir? Mas não tem explicação. É porque você vai medir segundo a lógica do homem e você vai ver que em algumas situações as coisas serão humanamente impossíveis de serem vencidas, as adversidades. E então você precisará confiar em Deus, porque até onde vai as tuas possibilidades, até onde vai as suas forças, você luta. Mas quando as suas forças não alcançam mais, Deus trabalha e Ele vai além do que as tuas possibilidades. Deus, ele é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. E como eu sempre digo, a tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Pregador, mas Deus só trabalha quando as minhas forças acabam? Então quer dizer que no meio tempo eu estou sozinho? Não, você não está sozinho. Deus trabalha o tempo todo. Só que tem coisa que não é coisa para o homem resolver. Tem coisa que não são para você fazer. E o que você não consegue fazer, Deus faz. E você vai precisar confiar, mesmo sem entender. Aquele avião que caiu e você perdeu o horário, você não entendeu por quê, perdeu o voo. Foi Deus te livrando. E você não entendeu nada. E a situação se complicou porque você se atrasou, você perdeu o voo. É uma conjectura. E se complicou, e você até ficou estressado, ficou com raiva de Deus. Deus primeiro ele complica, depois ele explica por que complicou tudo. E depois você entendeu que foi livramento. Então, pare de murmurar. Amém? Não murmura. Reclama de Deus não, porque Ele está trabalhando o tempo todo. E Deus ele trabalha em teu favor. O tempo todo Deus está trabalhando. Pare de lutar sozinho, lutar com as suas próprias forças, achando que você vai conseguir resolver na força do braço. E não é bem assim, tem jeito para tudo. É com jeitinho, é confiando no Senhor. É deixar de se estressar um pouco. É deixar a ansiedade de lado. E quando nós abrimos brechas para a ansiedade, as crises de ansiedade, a depressão. E quando nós abrimos brechas para a ansiedade, aquilo ali vai aumentar e vai te provocar uma crise de ansiedade, uma patologia. Assim que surgem as patologias. Você se sobrecarrega e fica com o seu psicológico abalado, com o seu emocional abalado e deixa de confiar em Deus. É mais saudável ter fé. É mais saudável confiar no Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Versículo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel.
Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel, Acabe. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Era Josafá e Acabe procurando briga com quem era maior do que eles. Eles queriam guerra com a Síria e queriam tomar Ramote Gileade de volta. Deixa eu ler esse nome aqui. Ramote Gileade é nossa. Aleluia! E nós estamos aqui quietos, sem a tomá-la de volta da Síria. Tava tudo beleza, né? Até que resolveram brigar com gente grande. Mas beleza! Então mandaram chamar os profetas. Josafá, né? Ó. Então o rei Josafá disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens. Este número não lhe diz alguma coisa? Os 400 profetas de Baal? E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Acabe reuniu seus 400 profetas e pergunta para eles: e aí, eu vou subir a peleja? Vai lá que o Senhor entregará os seus inimigos nas suas mãos. E uma característica de um falso profeta é que ele sempre vai dizer aquilo que você quer ouvir. Mas Josafá, intrigado, curioso, eu creio que foi inspirado pelo Espírito de Deus. E Josafá, então, ele fala: mas não tem mais ninguém aqui que nós possamos consultar? E Josafá fala, né, dessa forma. Então Acabe diz para ele: ó, tem um tal de Micaías aí, mas eu acho que ele não gosta de mim não, que ele só profetiza coisa ruim ao meu respeito. Só profetiza mal de mim. Então mandaram buscar Micaías. E o rei de Israel pega então o seu eunuco, manda buscar Micaías. E quando chega lá, o eunuco já avisa logo: ó, os profetas, os 400 profetas já estão profetizando a uma só voz. E profetizam o bem. Que Ramote Gileade será entregue nas mãos do rei de Israel e do rei de Judá. Cuidado, Micaías, com o que você vai falar. Vê se não vai profetizar coisa ruim para ele. Aí, Micaías já temendo, ele já chega e já solta aquela mentira. Ó, o versículo 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir?
E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na sua mão. Micaías, com medo de perder a sua vida, o que é que você falaria nesse momento? Porém, meus irmãos, Josafá fala para ele: não minta para mim, diga a verdade, Micaías. Oh, glória. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade, em nome do Senhor. Glória a Deus. A situação era risco de perder a própria vida. E estavam ali os 400 profetas de Baal profetizando em favor de Acabe e dizendo aquilo que os reis gostariam de ouvir. Meus irmãos, muito cuidado com alguém que só fala aquilo que você quer ouvir. Muito cuidado com esses profetas por aí que massageiam o seu ego e te coloca lá em cima, quando, na verdade, em algumas circunstâncias, você precisa ouvir da parte do Senhor uma repreensão, uma exortação. E a palavra do Senhor, ela exorta, conforta, consola. Mas uma revelação, ela também tem a função de revelar o futuro, né? De prever o futuro. E ali, Micaías bem sabia qual seria o futuro de Acabe. Micaías bem sabia, mas Acabe não queria ouvir. Acabe não gostava das profecias de Micaías, porque Micaías falava a verdade. E os profetas de Baal chegavam ali, massageavam o ego dele, e para ele estava tudo certo. Mas Acabe corria risco de vida e não sabia. Mas Micaías sabia qual seria o destino dele. Porém, Acabe não queria ouvir o profeta do Senhor. Mas Josafá falou: conjuro-te que fale a verdade para mim. E naquele momento, versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, e torne para cada um para a sua casa. Ele teve a visão que viu o povo de Israel dispersos como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm pastor, não têm rei, não têm liderança, estão dispersos. Batendo a cabeça no canto das paredes. Batendo a cabeça nos pau. Esses não têm Senhor, e volte cada um para a sua casa. Olha a situação, meus irmãos. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim um bem, senão o mal? Então disse ele. Essa palavra aqui, ela é muito... Ela é profunda e nos revela mistérios profundos da parte do Senhor. Primeira Reis 22, 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. E viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei
E o Senhor lhe disse, como? Com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. A profecia, ela tem o sentido ou a função de também prever o futuro. E Micaías sabia muito bem qual seria o destino de Acabe. Porque Micaías era profeta de Deus, conhecedor dos mistérios profundos do Senhor. E Micaías, temendo perder a sua própria vida, tentou profetizar o bem em favor de Acabe, mas Deus não permitiu. Josafá falou para ele, fala a verdade, homem, eu conjuro-te pelo Senhor, que não mintas para mim. Glória a Deus. Além de função de prever o futuro, uma revelação ou um profeta de Deus, ele pode lançar uma palavra, e aquela palavra, ela vai se cumprir porque Deus, ele confirma a palavra do profeta. Então, nesse sentido, eles gostariam que Micaías abençoasse eles, para que eles fossem à peleja e vencessem. O profeta Elias, ele falou, não vai chover, nem orvalho, nem chuva. E aconteceu. Ele lançou a palavra. Nesta situação aqui, Acabe queria ser abençoado. Mas Micaías, profeta do Senhor, conhecia o futuro. Nas suas previsões, ele sabia o que aconteceria. E que não seria permissível por Deus abençoar Acabe naquele momento. Pois o próprio Deus estava ali se reunindo. O que farei para pegar Acabe? Para que ele caia, perca a sua vida em Ramote Gileade. Acabe tinha o povo ali, um grande contingente, né? 400 profetas. Era muita gente. E Micaías era só ele. Mas era Micaías e a vontade de Deus e o Senhor. Dentre os 400 profetas que profetizavam mentira, eles não tinham a mão do Senhor com eles. Mas Micaías estava ali cumprindo a vontade de Deus. E Micaías não poderia de forma alguma abençoar aquela peleja, aquela batalha. Glória a Deus. Ó, no versículo 11, Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os ciros, até de todo os consumir. Aqui no versículo 24, depois do acontecido, da revelação de Micaías. Ó, então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu Micaías no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Por onde que ele passou por aqui para ir até você? E disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para se esconder. Então disse... Glória a Deus. Zedequias, ele fala, por onde passou o Espírito do Senhor por mim aqui, que eu não vi para chegar até você? E Micaías fala, então você verá quando você estiver de câmara em câmara, fugindo para se esconder, e você vai ver por onde ele passou. Glória a Deus!
Ó, vou ler de novo. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para se esconder. Depois de ter tomado um soco no queixo. Os profetas de Baal, meus irmãos, são violentos. Andam por aí fazendo discursos de ódio e publicando na internet. Glória a Deus. Vão tudo pro inferno, tá? Então disse o rei Acabe: tomai a Micaías e tornai trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Direi, pois, assim diz o rei: metei-o este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de amargura, pão de angústia e água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado de mim. Disse mais: ouve todos os povos. o rei Acabe mandou prender Micaías e alimentá-lo com pão de angústia e água de amargura, até que ele voltasse da peleja. Ele acreditava mesmo que iria voltar. E Micaías falou: se tu voltar em paz, o Senhor não falou comigo. Ouçam todos os povos. Infelizmente, meus irmãos, você acreditar na palavra do Senhor ou não acreditar, mas você precisa acreditar ou não acreditar. Isso muitas vezes implica em você perder a sua vida, né? Porém, você vai precisar ter discernimento para saber quando aquela profecia, aquele profeta, ele é da parte de Deus ou não é. Acabe não conseguiu ter esse discernimento, acreditou na mentira, acreditou no engano, e Deus não permitiu que ele tivesse esse discernimento. Deus enviou mesmo o espírito de engano sobre os profetas para que os profetas profetizassem mentira e Acabe fosse ou caísse, fosse emboscado e caísse em Ramote Gileade. Acabe tinha a seu favor os 400 profetas. E Micaías era só um. Mas Micaías tinha a seu favor, glória a Deus, a mão do Senhor. E ele sabia muito bem qual seria o destino de Acabe. Deixar o like no vídeo e inscrever-se no nosso canal. Sabia muito bem o que aconteceria. Foi agredido, tomou um socão. E Zedequias, o falso profeta, ficou estressado. Essas coisas acontecem. E nós não devemos temer de trazer a palavra da verdade quando muitas vezes somos perseguidos por causa do Senhor, da palavra de Deus. E confiar no Senhor independentemente das circunstâncias. Você observe que isso aí é muito importante. Porque hoje nós vivemos uma onda de falsos profetas na internet, em redes sociais. É tanta gente profetizando. Você vê ali pregadores que falam assim: tem uma pessoa aqui que está com a dor de cabeça. Aí aparece ali 5.000 pessoas com dor de cabeça. Aí ele ora para todo mundo. E usa de engano com as pessoas. E no final, tudo aquilo ali é feito para pagar dinheiro, com algum interesse.